Quer aprender a fazer uma boa introdução e uma excelente execução em um hino de batismo? Então, vem aqui comigo! Bom, pessoal, aqui podemos ver o hino 318, um hino de batismo, certo? Ele é considerado um hino solene, firme, pomposo, né? Mas sem exagero na intensidade. A dinâmica deve ficar entre meio forte e forte, tudo bem? Então prestem atenção na ocasião, na orquestra, não passem muito disso, certo? Pessoal, esse hino é bem famoso por causa das passagens melódicas, a resposta do soprano, contralto, então as vozes conversam entre si. E também organistas, prestem atenção, esse hino é cheio de passagens, o dedilhado também tem bastante ponto para a gente analisar, certo? Aqui, pessoal, o que é importante analisarmos em um hino? A fórmula de compasso e o valor das figuras em cada voz, a tonalidade, o dedilhado, os recursos de dedilhado, os acidentes, as aspirações. Então, esses pontos são os principais que vocês não podem deixar de lado. A fórmula de compasso aqui, no caso, é 4x4, portanto, o nome do compasso é quaternário simples. Nós sabemos que o 4 representa a semínima, então ela valerá um tempo, mínima 2, semibreve 4. No caso aqui, a colcheia agora diminuindo, cortando ao meio, colcheia meio, semicolcheia 1/4 e a colcheia pontuada 3/4 de tempo. Então, prestem atenção. A tonalidade também, os acidentes fixos. No caso, são Si e Mi bemol, então a tonalidade será Si bemol maior e a tonalidade menor, Sol menor. Pessoal, dedilhado, organistas, prestem atenção. Essa introdução é cheia de detalhes, ela tem bastante passagem, tem a substituição, tem um deslocamento, na mão esquerda tem um deslizamento, sempre prestando atenção também no dedilhado inicial, tudo bem? Não se esqueçam qual que é o dedilhado que inicia. E aqui nós temos, duas passagens seguidas, então prestem atenção nessa mão esquerda, nas duas, na verdade. Também, pessoal, os tipos de acidentes. Temos o acidente fixo que está ao lado da clave, os ocorrentes, então prestem atenção em cada um deles que aparecerem. E aqui a análise mais profunda. Então o hino é quaternário simples, a mínima é 60, a máxima é 76 BPM e a média 68, tonalidade Si bemol maior, relativa Sol menor. O hino não é completo, então ele é anacrúsico, ele começa com a contagem E4E. Anacrúsico, e a mão esquerda não começa tocando, ela tem silêncio no tenor e no baixo, então prestem atenção aí. As passagens, substituição, deslocamento, olha a vírgula, não esqueçam de respirar, tudo bem? É comum nós vemos irmãs na introdução não fazem vírgula, prestem atenção nesses pontos, tudo bem? O valor das figuras que já conversamos também, se mínima 1, colcheia meio, mínima 2, assim por diante, as passagens e os acidentes. Já aqui no segundo e terceiro sistema, irmãos, o fim da introdução termina bem no asterisco, então não ultrapassa fazendo a passagem da mão esquerda, certo? Terminou aqui. Conseguimos ver mais deslizamento, uma ligadura de valor, as vírgulas de inspiração e temos também notas uníssonas. No caso, nós temos essa daqui que é uníssona do soprano e do contralto, então prestem atenção aí. Deslizamento na mão esquerda, os acidentes ocorrentes, sustenido, B quadro. E aqui no coro, antes do coro, nós temos a barra dupla, ela está separando a estrofe do coro, certo? Então, essa é a função dela aqui, e um alargamento na mão esquerda. Já finalizando o hino, nós temos mais vírgulas e aqui nós temos uma fermata suspensiva. Essa fermata está no meio do trecho, né? No meio do hino, acima de uma figura do som. Então, ela é chamada de fermata suspensiva. Mais acidentes ocorrentes, olha quanto acidente ocorrente tem esse hino. Então, prestem atenção para não esquecerem de nenhum. Substituição na mão, deslizamento, a ligadura de valor, mais notas uníssonas, os acidentes ocorrentes e o final. Nós temos a barra final para concluir a escrita musical, no caso o hino, e aqui a terminação de frase do hino, que é masculina, porque o acento tônico está na última nota. Olha o que diz o título do hino. Ó Salvador, vem converter o pecador. Então, claramente, o hino de batismo, certo? Esse hino é firme, solene, certo? Sem exagero na intensidade, mas
firme, ok? A máxima do hino é 76, então nós iremos utilizar o metrônomo. Na máxima é o recomendado, tudo bem? Para não cair tanto o andamento. Claro que você tem que analisar a ocasião que está tocando, né? O batismo, como que tá, o clima da orquestra, sempre se adequa junto, mas o indicado é da média para a máxima para não cair tanto o andamento, certo? Então, pessoal, esse hino tem 2 bemóis, si, mi bemol, não esqueça, acidente fixo, certo? Nas introduções. Esse também é um hino bem famoso por causa das passagens melódicas, né? Do contralto, do tenor e assim por diante. Então, não podemos deixar de lado também o dedilhado. Tem bastante passagem de dedilhado aqui. Organistas, prestem atenção, principalmente agora na introdução, certo? Introdução iremos fazer agora. Ela tem que ser ouvida por todos, por isso não pode fazer um volume tão baixinho, certo? O porteiro tem que entender a sua introdução, então vamos nessa aqui. Vamos lá, acionar o seu tempo dele, vamos fazer a introdução com a terminação de frase, com respirações, tudo bem? Depois nós iremos comentar sobre ela. Vamos lá. Reparem que a introdução eu terminei aqui no Ré, ó. Eu não faço a minha mão esquerda a passagem. Esse é errado. Por quê? Porque a introdução, o asterisco, ela vai até a notinha Ré. Então parou. E finalizou, certo? A contagem também, não esqueça de contar os tempos. Esse hino não é completo, ele começa no E4E, ele é anacrúsico, certo? Então vai ficar E4, E1, E2, E3, E4, E1, E2, E3 e assim por diante. Então cuidado com a contagem, certo, pessoal? Vamos lá tocar o hino também. Prestem atenção no contralto que tem essas 3 notinhas juntas ali no segundo sistema, né? Tudo junto. Então, peguem bem firme essas notinhas para não passar batido, certo? Vamos nessa então iniciar o hino. Atenção no BPM e nas figurações. Tá. Percebam também que aqui tem uma respiração sobre a passagem. Não respire as 2 mãos, ó. Direita. Percebe que a direita respira, a esquerda não. Bem? Vamos então. Que não encontra as notinhas do contralto, não encontra a cor do soprano. Prestem atenção aqui, ó. Vou pegar do terceiro sistema. Fá, Fá, Sol, Lá, Si. Então elas não se encontram. Cuidado, bem? E na passagem para o coro são 1, 2, 3. O E já é do coro. Então vai ficar já vai reto, certo? Não demora para entrar no coro, tudo bem? Senão a orquestra vai, o metrônomo vai e você fica para trás, certo? Vamos pegar então ali, ó, terceiro sistema e reto para o coro também.
Então, cuidado, essas passagens melódicas da mão esquerda, as passadinhas do coro, esse é um hino bem completo, né? Não podemos deixar de analisar muito, fazer a linguagem rítmica, o solfejo, e bastante mãos separadas, certo? Para encaixar bem essas notinhas, tudo bem? Terminação de frase, deixa um pouquinho mais suave a última notinha, certo? Para não terminar muito naquele impacto, tudo bem? Agora nós iremos tocar o hino do início ao fim, sem comentários, para vocês analisarem e pegarem referência. Vamos lá então. 76 BPM, tudo bem? Certo, pessoal? Irmãs organistas que fazem contralto, que estão estudando com contralto, prestem atenção nessas passagens e no hino todo para ele não ficar muito estacado, né? Muito socado, muito acentuado. Então, liga o máximo possível, não deixa muito seco. Não deixa ele com esse tom de marcha, né? Muito seco, tudo bem? Faça o máximo ligado possível. Tenta deixar tudo ligadinho, bem? Bom, pessoal, terminamos a nossa análise então. Bons estudos para todos. Não se esqueçam, no meio do hino também, aqui no pedacinho do coro, tem uma fermata suspensiva. Quando tem uma fermata e você está com o metrônomo, você, de duas uma, ou você ignora o metrônomo e faz a fermata, ou você não faz a fermata e continua tocando com o metrônomo. Eu decidi ignorar o metrônomo e fazer a fermata, tudo bem? Nos cultos sempre a gente faz também. Certo, pessoal? Se você gostou desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o seu like, comentar aqui abaixo se este vídeo te ajudou e compartilhar com seu amigo que também precisa saber dessa análise de hino e aprender juntos. Deus abençoe, fiquem com Deus e até a próxima!